Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, mais uma vez aqui estamos no ar com o programa Espírita Amor e Caridade. E hoje, para nós, espíritas, é uma semana importante, né? Onde nós rememoramos aí a 3 de outubro, essa primeira semana aí, né, de outubro, o nascimento do nosso codificador. E não poderíamos deixar aqui de trazer, né, alguns conhecimentos, né, algumas atualizações, inclusive, a respeito do nosso codificador, que agora há pouco, né, comentamos aqui com o nosso convidado de hoje, para falar justamente a respeito do nosso codificador Allan Kardec, que é o nosso professor, como também o nosso Kardec é o nosso professor. Tivemos, claro, que convidar um professor para falar de outro professor, que é o professor, né, Kardec. Então, é o nosso querido Marco Juve, aí, militante, trabalhador aqui, né, do Movimento Espírita de Teresópolis, e é com grande alegria que nós vamos trazer esse tema. E a oportunidade dos nossos irmãos, não só de Teresópolis, de Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, onde nós também estamos presentes, né, com o nosso programa, para conhecer um pouco mais desse personagem que ainda muitos desconhecem, né? Falam Allan Kardec, mas não sabem realmente a biografia, realmente a sua condição intelectual, enfim. E os motivos também pelos quais ele foi convidado a pesquisar, na época, né, todos os fenômenos que se mostravam, né, na época, os denominados fenômenos da mesa girante. Bom, enfim, então isso aí eu vou deixar a cargo do nosso companheiro daqui a pouco. Então, nós darmos início aqui ao nosso estudo de hoje, nós separamos aqui uma página de Minuto de Sabedoria do professor Carlos Torres Pastorino para fazermos a nossa introdução e, em seguida, faremos a nossa prece. A mensagem é de 151. Interprete corretamente a frase de Juvenal. Mente sã, corpo são. Não é a mente que depende da saúde do corpo. Ao contrário, é o corpo sadio que depende da mente sadia. Quando o espírito está perfeitamente equilibrado, não há enfermidade que nos ataque. Cuide de sua mente, para que a saúde se reflita em todo o seu corpo. E hoje nós podemos observar aí o cuidado que tem que se ter com a mente, né? Vemos muitos atletas, profissionais de todas as áreas aí sendo afetados por não cuidar justamente da mente, que significa cuidar da mente e cuidar do espírito, cuidar da alma. Bom, meus amigos, então eu convido a todos aí, depois dessa mensagem de abertura, a fazermos, como sempre, a nossa prece inicial, que é nos conectarmos, né, com Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, como sempre pedindo a sua inspiração, a sua intuição, e a todos esses mentores espirituais que nos assistem, nos auxiliam, igualmente nos inspiram e nos intuem. Então, é sob as bênçãos de Jesus, sob as bênçãos desses amigos espirituais e sob as bênçãos de Deus, que vamos dar iniciado, assim, o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós já comentamos aqui, né, o nosso tema de hoje. Aí, na primeira semana de outubro agora, a gente
relembra e rememoramos e realmente trazemos sempre ao estudo, falar um pouco, né, do nosso codificador, que muitos confundem, né, naturalmente, como se ele que criou o espiritismo, a doutrina espírita, enfim, as pessoas desconhecem muito do personagem, podemos dizer assim, né? Então, meu querido amigo, quem foi Allan Kardec? Diz para nós aí. Obrigado, Juarez, pelo convite. E falar de Kardec nos dá uma responsabilidade muito grande desse Verdade. homem que foi escolhido por Jesus para ser o codificador da doutrina espírita no nosso planeta Terra. Só com essa missão de levantar o véu da verdade, mostrar o Evangelho de Jesus como era há 2000 anos atrás, antes de ser deturpado, violado, com falsas traduções, mutilado, mas hoje nós temos a verdade. O véu da verdade foi levantado. E foi esse homem que surgiu em 18 de abril de 1857. Esse é o aniversário de Allan Kardec. Allan Kardec surge em 1857, mas bem antes, 50 e poucos anos antes, nós vamos ver que nascia em Lyon, na França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o que seria depois Allan Kardec, codinome de uma encarnação passada entre aquelas comunidades do norte da França, né, onde se cultuava a verdade, até a reencarnação e a possibilidade e a certeza de uma vida infinita para o espírito. Então, ali existia a primeira fonte de uma matriz que depois, com o tempo, veio se desdobrando, se revelando, mas quando chega o momento que alguns amigos espirituais falam que era o momento de acontecer, porque antes, lá na Europa e também na América do Norte, as mesas girantes já aconteciam. Os fenômenos da table tournante, né, das mesas que levitavam, da table moving na Inglaterra, mas tudo com um início lá numa cidadezinha pequenininha do norte dos Estados Unidos, onde as irmãs Fox nasceram, viveram, melhor dizendo, e ali iniciaram um trabalho que chegou ao conhecimento do professor Rivail. E aí Rivail, com aquela expertise do conhecimento positivista que ele teve com Pestalozzi, desde a sua tenra infância até os seus 14, 15 anos, quando retorna para a França, trazendo uma bagagem de raciocínio lógico, de bom senso, isso reconhecido até pelos seus inimigos gratuitos, que surgiram após o lançamento do Livro dos Espíritos. Era assim que Hippolyte Léon Denisard Rivail, com o codinome Allan Kardec, sacerdote druida daquela época em que nós mencionamos aqui, resgata esse nome para não revelar totalmente quem era o professor, porque a grande preocupação de Rivail, na época que ele lança o Livro dos Espíritos, é que muitos poderiam comprar o livro porque o seu nome era reconhecidíssimo pelas suas obras literárias, de gramática, de matemática, de filosofia, de astronomia, que já existia na França naquela época. Não, ele queria que os seus leitores comprassem os seus livros para conhecer a verdade, não por causa de um nome famoso. Daí a expressão Allan Kardec. Mas Hippolyte Léon Denisard Rivail nasce em Lyon em 3 de outubro de 1804. Mas somente aos 50 e poucos anos é que ele descobre a verdade.
Olha quanto tempo levou para que ele amadurecesse, formatasse uma personalidade ímpar que pudesse levar a bom termo o convite de Jesus, que não era fácil. Aliás, se a gente for ver lá em Obras Póstumas, né, como tudo começou, o Espírito de Verdade chegando para ele dizendo, olha, vai acontecer isso, 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 você poderá adoecer por causa do excesso de trabalho, por isso tem que ter cuidado, seus amigos poderão te abandonar, muitas pessoas vão virar as costas para você, a igreja vai ser a grande inimiga do nosso da terceira revelação do cristianismo redivivo. Minha gente, sinceramente, se fosse a gente, Juarez, a gente toparia essa missão, sabendo o que viria pela frente, cara? De jeito nenhum. Com certeza não estamos, até hoje, preparados para uma missão dessa, né? Só costumo dizer, um espírito de escola mesmo, lá do escalão superior. Com certeza. Né? Com e não certeza. era pouca coisa, não. Não. Inclusive, no finalzinho do programa, eu vou deixar uma abordagem bem lembrada por Roque Jacinto. Roque Jacinto, ele ficou conhecido no meio espírita por vários livros infanto-juvenis, né? Livros infantis, né? Mas ele escreveu um livro muito especial para o adolescente espírita, para o pessoal da mocidade, que se chama Kardec na Intimidade. É um livro para o jovem. Esse livro eu acho que dificilmente eu vou encontrar numa livraria, talvez no sebo, eu não sei se ele foi reeditado. Chama-se Kardec na Intimidade. E eu vou trazer uma novidade para quem não conhece o livro, mas eu já dou a dica aqui, Juarez, porque quando ele recebe o Espírito de Verdade e ele diz isso tudo para ele, ele faz o seguinte diálogo. Eu separei esse diálogo aqui, bem interessante, com o Espírito de Verdade. Kardec perguntando, mas eu vou poder conhecer quem é esse meu amigo espiritual, esse espírito que está me ajudando na codificação da doutrina? Reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? Aí, guardem essa resposta, que eu só vou pegar lá no final. O amigo espiritual respondeu assim, Juarez, sobre isso não pode haver dúvida. Será ele quem virá receber-te. Olha só. Será ele que virá receber-te e felicitar-te, se houveres desempenhado bem a tarefa. A tarefa não tinha começado. E você sabe, nós, amigos espíritas, né? E curiosos da doutrina espírita que estão vendo o programa de hoje, muito especial, sabe que no mundo espiritual não há o acaso, não há sorte, não há azar, Deus não joga dados. Então, o mundo espiritual já fica preparado caso algum projeto possa dar errado. Isso é possível. Porque tudo é combinado na erraticidade, mas quando a gente reencarna, talvez as péssimas opções do nosso livre-arbítrio faz com que o roteiro do planejamento reencarnatório não seja aquele que a gente planejou. E aí a espiritualidade já tinha um plano B, caso Hippolyte Léon Denis Arrivai fracassasse. Era o nosso querido Léon Denis. Isso foi nos revelado depois. E acabou sendo um colaborador também muito importante, né? Para a codificação. Tanto que Eurípides Barçanufo despertou para a doutrina espírita lendo um livro de Léon Denis, aquele livro Depois da Morte. E é tão bom quanto o livro dos Espíritos. Não deixa dever em nada. Depois é que Eurípides foi estudar Kardec, mas foi Léon Denis que o despertou. Então, minha gente, o plano espiritual é muito sábio. E interessante que os companheiros espíritas brincam que o nome Léon Denis
está dentro do nome Hippolyte Léon Denisard Rivai. Leon Denis está lá dentro, está dentro do nome. Olha só. Impressionante, impressionante. Mas ele se preparou, Juarez. Mas eu costumo dizer que o Kardec, esse espírito, né, que aqui esteve como pseudônimo de Allan Kardec, você já falou o nome dele de batismo, que é Hippolyte Léon Denisard Rivai, é realmente um espírito que Jesus escolheu a dedo para essa missão. Já era escolado, né, como diz o outro, já cascudo, preparadíssimo, né, para essa missão. E não recuou, não, encarou mesmo e trouxe para nós, olha, e não deixou se enganar, que é o mais importante, não se iludiu. Porque lidar com o mundo espiritual, né, Marcos? Não é fácil. Tem que ter conhecimento, tem que ter humildade, sabedoria para discernir. E mesmo sabendo que isso tudo vai acontecer no século das luzes, né? No enciclopedismo, né? Onde a igreja já não tinha a força que tinha séculos atrás, mesmo assim a igreja foi um grande adversário. Foi uma grande adversária. E muitos amigos da sociedade acadêmica, porque você mesmo falou, ele era professor, muito reconhecido, muito famoso, muitos da academia de ciência se afastaram dele, dizendo que aquilo expulsaram, praticamente expulsaram ele da academia de ciência. Foi expulso. E a igreja manipulando. Por trás. Então, eu repito, eu teria muita dificuldade em aceitar essa missão. Eu não teria condição, mas eu não sou Hippolyte Então, a gente não tem ainda essa tarimba, né, para pegar uma missão dessa. A nossa é ainda de ajudar na casa espírita, coordenar um grupo de estudo aqui e dali, que também não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil dirigir uma casa espírita, não. Mas é bem mais tranquilo do que essa tarefa que ele exerceu. E aqui eu tenho que deixar, e você vai concordar comigo, uma homenagem mais do que especial à nossa doce Gabi, como ele chamava, Amélie Gabrielle Boudet. Se não fosse essa mulher ao lado dele, meu amigo, eu acho que ele não teria condições de suportar tudo o que viveu. Foi um anjo que Jesus colocou ali, olha, você vai ter esse anjo do teu lado. E agradeço muito ao filme que falamos de Kardec recentemente, né, que resgatou a personalidade e a presença da nossa doce Gabi, uma grande desconhecida, né, no meio espírita, foi resgatada naquele filme. Eu gostei muito dessa sacada do diretor, né? Foi muito legal. Muito bom. Bom, vamos lá, vamos ver. Vamos continuar aqui, então. Olha só, eu antes de mais nada, eu gostaria de dizer que as obras de Kardec não se condensam apenas no seu Pentateuco. Ele escreveu muito, colocou muita coisa no prelo, mas o Pentateuco foi os livros que mais chamaram a atenção de nós espíritos. Mas também tem aí a Revista Espírita, que foi editada a partir de 1858, em 12 volumes, também outro desconhecido do movimento espírita, né? E outras obras que não foram reeditadas. Eu vou dar um exemplo aqui, Juarez. Antes dele lançar o Livro dos Médiuns, ele lançou uma obra que ele disse logo no início, essa obra não vai ser reeditada, porque futuramente irá sair o Livro dos Médiuns, que saiu em 1861. Essa obra que eu vou citar aqui chama-se Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Já era um ensaio, né? Já era um ensaio aí, mais ou menos. Era um ensaio, mas bem introdutório, né? de como gerenciar o cuidado, a preparação de uma reunião séria, mediúnica.
E esse livro foi substituído pelo Livro dos Médiuns, né? E Kardec viveu numa época, cientificamente falando, chamada positivista. Essa época é muito delicada. Da mesma maneira que a Igreja deu espaço para que os materialistas se aproximassem, que combatessem a Igreja, né? Porque o século das luzes, né? O enciclopedismo permitiu vertentes religiosas, novas vertentes, como a doutrina espírita a aparecer, mas também uma linha, uma coluna materialista muito sólida. E, como pano de fundo disso tudo, a ciência positivista, que necessitava o quê? Que tudo fosse exemplificado. Por isso que o Livro dos Médiuns também é conhecido como espiritismo científico ou experimental. Alguns chamavam de experimental. Por quê? Porque o positivismo exigia que tudo que fosse novo, nesse momento aí do século das luzes, do enciclopedismo, fosse provado. Agora, é complicado, numa reunião mediúnica, você comprovar determinadas teorias e afirmações, né? Não são dogmas, mas afirmações racionais e lógicas, porque a gente sabe que tudo vem no mundo espiritual, não é o homem que comanda. Mas, mesmo assim, nós temos o livro Céu e Inferno, onde, de forma experimental, né, a parte 2 do livro Céu e Inferno, né, o penúltimo livro da obra de Kardec, do Pentateuco, mostra de maneira lógica e racional como o espírito sobrevive após a morte e como ele vai reagir à sua chegada à verdadeira vida, de acordo com aquilo que ele realizou aqui na Terra. Então, é um leque, Juarez, é um leque de espíritos de todas as ordens, desde o mais brutalizado pela ignorância até o mais puro, o mais amoroso. E a gente olha aquele leque de espíritos ali e diz, puxa vida, esse aqui sou eu faço isso aqui na Terra, olha você lá na erraticidade. É a parte 2 do livro Céu e Inferno. E esse livro só existiu por causa do positivismo europeu, que necessitava das vocações, que hoje não tem mais necessidade alguma de acontecer nas reuniões espíritas, nas casas espíritas sérias, porque nós já estamos no outro momento da doutrina espírita, que é a da exemplificação, de arregaçar as mangas e colocar as mãos no trabalho. Chega de filosofia, já tem bastante coisa aí para a gente filosofar. Chega de ciência, que ela venha mais, e vai acontecer, vai vir mais coisas aí para a gente pensar, né? Da área científica, vai acontecer sim, mas o momento é pegar na charrua. Esse é o momento de hoje aí, pessoal. Marcos, essa obra que você citou, a quarta obra da codificação, né, que é o livro Céu e Inferno, ela traz o seguinte, para aqueles que estão nos assistindo e que não conhecem as obras básicas da doutrina espírita, onde se fundamenta a nossa doutrina, né, seria interessante aqueles que têm a curiosidade, aqueles que queiram buscar esse conhecimento com mais assertividade, né, com mais comprovação. Olha aí, a obra Céu e Inferno, experimental, porque ali descreve realmente o que acontece com o espírito ao deixar o corpo físico. E na parte 1, uma coisa, que são 33 itens, Código Penal da Vida Futura. Sim. Então, por ali a gente já sabe se vai ser feliz ou não. Eu costumo dizer, olha, não deixe de adquirir essa obra para a gente saber como estamos aqui caminhando na Terra, que a gente vai saber como estaremos além túmulo. É uma obra, a que ele citou, muito importante, que é a parte experimental ali da doutrina, onde Kardec ele recebe, não é, ali, através dos médiuns,
comunicações de vários graus de espíritos felizes, espíritos de assassinos, de suicidas, e espíritos felizes também, aqueles que estão bem no mundo espiritual, aqueles que estão espiando no mundo espiritual. Então, são várias categorias, podemos dizer assim, importantíssimas. Isso não é? Então, é um convite também aí a todos aqueles que queiram adquirir esta obra, que é trazer o conhecimento para saber interessante saber realmente e procurar nos questionarmos aqui a nossa missão aqui no corpo físico, que é muito importante. Kardec teve a sua, mas é um espírito, recebeu de acordo com a gradação dele. Todos nós temos a nossa, mas se a gente der conta da nossa, que é uma missão em menor né, responsabilidade, mas é muita para nós, né? Vamos, então... Olha, gente, olha o tempo, caramba. Ô, Marcos, está tão bom. Vamos, então, agora dar um intervalozinho, aí eu retorno contigo, para você dar continuidade aí. Então, vamos lá, Walter. O primeiro intervalo nosso aqui. Vamos lá, Walter. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, dando continuidade hoje aqui, né, estudando sobre esse personagem, né, para nós importantíssimo, que teve essa grande missão, como disse o nosso companheiro Marcos, de tirar o véu, de revelar essas verdades, né, mas comprovando, aí que está, né, através que ele foi o cientista, ele que observa e depois faz a parte experimental, né, para comprovar as suas observações. Então, gente, muitos confundem aqui, eu vou passar para o Marcos explicar a gente também, que muitos chegam a pensar que Kardec fundou, ele é o fundador da doutrina espírita. Então, é outro equívoco também. Então, eu quero deixar claro aqui, ele não foi líder religioso, tá certo? Místico ou qualquer outro título que lhe queiram dar. Começa por aí. Ele realmente é o que o Marcos já falou e queremos afirmar. Cientista, professor, poliglota, intelectual, que não ia se enganar, se iludir por coisa toda, não ia perder tempo, né?
E, inclusive, ele foi o primeiro a negar, né? Foi pesquisar, ele olhou os fenômenos. Né? Conta aí um pouquinho essa história aí para a gente, vai. Sim, quando os fenômenos começam a surgir das table tournant, as mesas que giravam, as cadeiras que levitavam, né? Ele ficou curioso, né? Vários amigos, né, convidaram para que ele conhecesse de perto o fenômeno, né? E ele já chegava dizendo: olha, cadeira, mesa não tem nervo, não tem músculo e nem fala. Então, algo inteligente está por trás disso. E foi aí que ele começou, através da ciência, e isso ele nunca deixou de lado. E ele sempre disse: conforme a ciência for evoluindo, vai comprovar tudo isso que nós estamos trazendo da verdadeira vida, que é a vida espiritual, através dos espíritos amigos e do espírito de verdade. E não é o que está acontecendo hoje? A ciência, num estágio incrível que nós nunca poderíamos imaginar há 160 anos atrás, como a ciência está hoje. Então, a gente tem a certeza absoluta que ele não estava sozinho nessa empreitada. E nem a doutrina espírita é dele. Porque se fosse de um homem, né, as coisas poderiam se deteriorar com a passagem do tempo, porque não seria uma coisa do mundo espiritual, seria uma coisa individual do homem. E isso iria cair por terra mais cedo ou mais tarde. E a gente observa que quanto maior é o passar do tempo, maior são as conclusões e as certezas daquilo que não ele, mas os espíritos trouxeram. Kardec diz textualmente que é a doutrina dos espíritos. Por isso, eu peço até perdão para que, se alguma casa espírita, na sua placa de identificação, na entrada da sua sede, coloque o termo kardecismo. Eu sei que algumas têm, mas não é o que Kardec gostaria. Porque quando você coloca kardecismo, você está dizendo que a doutrina é de Kardec. E não é. São dos espíritos. Eu respeito, eu conheço muitos e frequento algumas que têm na tabuleta lá da porta essa inscrição. Mas, veja bem, kardecismo é você colocar em alguém, em Kardec, como se fosse o fundador daquela doutrina. E você acabou de dizer por que ele não é. É verdade. Né? Então, isso eu peço até desculpa se eu estou incomodando alguém, mas isso não sou eu que estou falando. Isso aí é o que a gente entende dentro da doutrina espírita. Né? E como eu falei também, a ciência, logo antes do intervalo, esse momento científico que o planeta estava vivenciando, com a chegada das mesas girantes, e Kardec querendo conhecer de perto o que fazia aquilo acontecer, como eles respondiam, o que estava por trás daquelas comunicações, que vinha lá, como eu falei, lá de Hydesville, lá do norte dos Estados Unidos. Aliás, uma dica aí para vocês, um spoiler, né? Em janeiro de 2025, o próximo filme que será lançado nas redes de cinema do Brasil, tal qual o Nosso Lar 2, será o filme das Irmãs Fox. Então, nós vamos ver como é que tudo começou. E ali a gente vai ver como é que esse fenômeno se expandiu por todo o planeta, chegando na França. Interessante que esse fenômeno das mesas girantes, quando chega na capital da cultura, tem uma outra conotação. Porque nas outras cidades era um momento de brincadeira, os saraus acabavam com essas manifestações das mesas girantes. Era uma brincadeira, era uma farra. Né? Era uma coisinha que era realizada ao lado de coquetéis, docinhos, para se divertir. Mas Kardec teve um outro pensamento. Ele sabia que ali por trás tinha algo maravilhoso para ser estudado e desenvolvido. Tanto é verdade que a doutrina espírita, na Inglaterra, por exemplo, em outros países da Europa, mas na Inglaterra, vou citar como exemplo, ela chegou com o nome de Modern Spiritualism,
ou seja, espiritualismo moderno, como era chamado na América do Norte, né? quando começou lá em Addisville. Espiritualismo moderno, porque a doutrina espírita é espiritualista, mas o termo espiritismo é um neologismo criado por Kardec. Então, foi Kardec que criou essa denominação, espiritismo, não espiritualismo, como existia antes. Tanto que na Inglaterra as pessoas são espiritualistas, mas não são necessariamente reencarnacionistas. Parece incrível, né? Mas é verdade. Para você ser espiritualista, você tem que acreditar na sobrevivência após a morte. Você pode acreditar na sobrevivência do espírito após a morte, mas pode também não concordar com a reencarnação. Isso existe. A Inglaterra é um exemplo disso. E outras doutrinas, né, esotéricas também pensam assim. Mas, em geral, nós podemos dizer que a doutrina espírita é espiritualista, mas o contrário, às vezes, não acontece. Então, Kardec, já que ele teve uma boa aprendizagem com Pestalozzi, não foi por acaso, Juarez, que ele viveu mais de 10 anos lá com um grande pedagogo suíço, né? Pestalozzi, no cantão de Neuchâtel, né? Lá na Suíça, né? No castelo de Verdun. Não foi por acaso. Não foi por acaso. E essa bagagem ele traz para codificar as suas obras, porque ali ele vivia num país que não era católico, né? Tinha muitos luteranos ali, era um país que tinha conceitos religiosos porque vinham crianças de várias partes do mundo, até países ateus. Haviam crianças ali para estudar ali. Então, ele aprendeu a conviver com tudo isso. E daí ele trouxe uma grande sabedoria. Por isso que ele não acreditou de imediato. Bom, cadeira não fala, vamos ver o que tem aí. E demorou. Isso foi necessário apenas 1 ano de estudo para que, em 1857, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com a metade das questões da segunda e depois das edições seguintes, estivesse no mercado. Mas foi necessário apenas 1 ano de pesquisa para ele poder lançar essa obra maravilhosa. Então, nada é por acaso, não foi por acaso que ele chegou ali, não foi por acaso que ele foi convidado para essa reunião e conhecer as meninas que o ajudavam nas perguntas, nas respostas que ele trazia de toda a França. Toda a França, as mesmas perguntas eram divulgadas por várias reuniões mediúnicas, e se uma tivesse fora da formatação verdadeira, ele descartava, porque o bom senso, a lógica e a razão era a sua bússola. Isso fez com que hoje tenhamos toda e completa confiança no seu trabalho, porque ele não estava sozinho ali. E quando ele cometia algum engano, algum deslize, o Espírito de Verdade chamava a sua atenção através de uma médium, de um livro que caía da prateleira, de um barulho estranho que acontecia na casa para chamar a sua atenção. Aí, na reunião mediúnica do dia seguinte, vocês querem me avisar alguma coisa? Eu estou escrevendo alguma coisa que não está certo. O Espírito de Verdade, releia aquele capítulo que você escreveu ontem, que não está legal, vamos repetir, vamos fazer de novo. E ele repetia quantas vezes fosse necessário. Era um homem maravilhoso e que não deixava de responder uma correspondência. E Juarez, naquela época, não tinha e-mail, não, hein? Não tinha WhatsApp, não tinha nem luz elétrica. E após... E você levantou aí atrás uma questão sobre da observação, da experimentação, não é? Foi justamente através dessa experimentação que Kardec realizou, da observação dos fenômenos, de materializações, de escrita direta, todos esses fenômenos mediúnicos que ele dividiu, né? Ele
em dois tipos, podemos dizer assim, efeitos físicos e efeitos inteligentes, que deu ensejo logo após a codificação, não é? Os cientistas, muitos convidados também, William Crookes, Bolzano, tantos outros, que também foram justamente estudar essa fenomenologia, entendeu? Que são as manifestações que vários médiuns na época, era uma quantidade fenomenal, né? De médiuns na época, porque havia necessidade para despertamento da humanidade, né? do espírito. E tivemos aí vários cientistas, prêmios Nobel, para estudar. E, olha, e todo o estudo que foi feito sério, né, Marcos? Chegaram à conclusão da verdade, da certeza da imortalidade da alma, da comunicabilidade direta dos espíritos. E é importante, então, nós logo em seguida, e a doutrina como ciência teve o respaldo das ciências exatas. Não é isso? Que foram justamente pesquisar. E é o que você falou, comprovar. Então, não é teoria simplesmente. Os espíritos não ditaram só uma filosofia teórica, sem comprovação. Então, a doutrina espírita, ela pauta os seus fundamentos nos fatos. E nós sabemos, né? Argumentar contra fatos é complicado, não dá. Não é isso, Marcos? Eu vou citar entre esses cientistas e filósofos dessa época aí, um que se tornou um grande companheiro da Société, Sociedade Espírita Parisiense, a primeira casa espírita do planeta, né? Foi a Société, fundada por Kardec, em 1857 também, na França, na Grand Paris, um grande amigo chamado Camille Flammarion. Ele era nada mais, nada menos do que um membro da Academia de Ciência Real Francesa, um grande astrônomo, famoso, reconhecidíssimo. E as suas obras, que ele escreveu encarnado, eu cito uma delas, Urânia, que são esses livros clássicos dos contemporâneos de Kardec, que a gente não acha mais. Você citou aí Ernesto Bozano, eu cito outro, Gustavo Deley. Então, essa turma toda, você não encontra os livros com facilidade, não. Não. Obra do Camille Flammarion e na Gênese de Kardec também, nós vamos encontrar ali o princípio do que nós chamamos hoje de física quântica. Olha, eu não conheço nada de física, pessoal. Eu sou professor, mas eu ando longe da física, né? Mas eu aprendi a amar a física quântica através daquilo que Kardec já nos falava na Gênese e Camille Flammarion nas suas obras. Então, eu falei, ele já sabia o que vinha ali, né? E a física quântica em relação ao tempo, né? O que é o tempo para muitos, prova tudo aquilo que os espíritos já falavam naquela época. Olha só como ele estava à frente do tempo dele. E Camille Flammarion foi um desses grandes amigos, como também Leon Denis, que nós citamos aqui. Leon Denis era jovem ainda, né? Leon Denis era jovem. Conheceu com 14, 16 anos, numa daquelas viagens que Kardec fazia, que está retratada numa outra obra chamada Viagem Espírita, de 1862, numa das cidades que ele visitou mais de 20 cidades, ficou quase 4 meses viajando, mais de 650 léguas, como os franceses falavam, né? E tudo do próprio bolso. Ele não usou um centavo da Société, do próprio bolso, bancando a viagem lá. E numa dessas viagens estava um jovem, olhando para ele assim, extasiado com a sabedoria e recordando aquilo que ele já trazia dentro do seu ser, que era Leon Denis. Olha só, esse jovem depois se tornou um grande colaborador da Société e temos, Juarez, na Federação Espírita Brasileira,
seja do Rio, lá de Brasília, correspondências de Léon Denis, de Camille Flammarion e da Gabrielle Boudet, com os presidentes da FEB no Brasil, até na época mais ou menos de Bezerra de Menezes, mostrando com alegria que o evangelho do mestre Lyonês estava bem alicerçado no Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Realmente, o lançamento, né, da obra fundamental dali onde você falou, né, que nasce Kardec, é uma verdade, né? Eu nunca tinha pensado e refletido, mas realmente, porque até ali era Hipólito Léon Denis Rivail, né? O nome de batismo. Ali, na primeira obra, ele utiliza esse pseudônimo, que é um nome que um mentor, né, na reunião, falou que ele tinha utilizado, que tinha sido um sacerdote, lá na época dos druidas ali, né? Isso. Quando a França eram as Galhas ali, aquela coisa toda. Então, é um marco. A história está reservada para os grandes missionários. E, com certeza, ela permanecerá registrada. Tivemos aí, por isso que nós sabemos da primeira fase da humanidade ainda, lá bem atrasada, Jesus enviou Moisés, primeira revelação. Depois ele próprio, o co-criador do nosso planeta, veio. Também é um marco na história. Não é verdade? Um marco na história da humanidade. E prometeu que mais tarde ele enviaria o Consolador. Aí passou-se mais de 1.500, 1.600 anos, para que pudesse ter a humanidade avançar em ciência, em conhecimento, e para ter condições justamente de provar, através da ciência, o que Jesus já houvera nos ensinado, que ficou sobre um véu também, sobre as parábolas, que Jesus fazia as comparações, que também, na época, aquele povo, nós, espíritos ainda atrasados, não tínhamos condições de entender. Então, ele deixou sob esse véu. E de Kardec, com o Livro dos Espíritos, né, lançado, conforme você falou, a 18 de abril de 1857, e também, reforçando o que o Marcos falou, tanto assim que ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, mas olha o título, olha o autor, Livro dos Espíritos. Então, não é livro de Kardec. Ele codificou, compilou, agora, de uma maneira didática, que até então foi até uma novidade, o lançamento, com uma facilidade muito grande, qualquer um entende, gente. Né? Perguntas e respostas, claro, que o ideal é estudar em grupo, porque suscita muitas dúvidas. A gente preso ainda a pontos de vistas retrógrados, né? De religiões que tanto nós já também praticamos, a gente, às vezes, o nosso inconsciente ali precisa de uma arrumação para atender. Mas, olha, nós vamos para o segundo e último intervalo, retornando, já vou passar direto para o meu amigo, aí que nós vamos ter aí mais uns 8 minutos, 7 minutos, para ele fazer as considerações finais. Nós temos aí ainda para ele, vou passar uns 10 minutos, que vai dar, e também, antes de encerrar, você reserva, Marcos, 2 minutinhos para fazer a nossa prece, correto? Sim, correto. Então, tá bom. Então, vamos aí ao nosso segundo e último intervalo. Vamos lá. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias.
Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, para encerrar minha participação hoje no nosso programa, tão grandiosa quanto a própria codificação foi a ação do nosso codificador. Tão oportuno-se que o nosso empenho possamos oferecer ao nosso codificador nesse 3 de outubro, que marca o seu nascimento, conforme o companheiro falou, no ano de 1804. E o que poderemos e que ele gostaria de receber como a nossa homenagem maior é a divulgação da mensagem espírita, que deve merecer a nossa atenção. E, principalmente, a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, onde ali encontra-se os fundamentos basilares da nossa doutrina espírita. Então, é a homenagem que aqui eu, pessoalmente, presto. E eu sempre oro e agradeço a vinda desse grande missionário, porque a doutrina espírita, posso aqui confessar a vocês, mudou a minha vida. Me deu realmente razão de viver. Essa é a grande realidade. Então, por isso que nós entendemos e compreendemos muito, com mais facilidade, com mais resignação, as nossas dificuldades e as nossas adversidades aqui, nesse mundo material, nesse mundo transitório. Então, eu aqui deixo as minhas palavras, né, do nosso programa de hoje e retorno ao nosso companheiro, ao nosso convidado de hoje, ao Marcos, para que ele também agora possa, encerrando o nosso programa, fazer as suas considerações finais. Nós temos aí um tempo ainda bom, uns 8 minutos, aí para o nosso companheiro. Vai dar tranquilamente. E, antes de mais nada, eu queria deixar para vocês uma reflexão. Como o Juarez e eu comentamos aqui, Kardec chega à cena em 1857. Mas em 1855 ele já flertava com essas notícias das mesas girantes. E graças a amigos muito íntimos e que Deus colocou no seu caminho, como Messier Fortier, a senhora e o senhor Boudin, né? Essa turma toda trouxe Kardec para dizer assim, olha, tem algo interessante aqui que está acontecendo. E como ele era um homem da ciência, ele caiu, mas caiu na pesquisa, no trabalho, que até, de uma forma prematura, fez com que ele desencarnasse, como seu espírito protetor, Zéfiro,
já tinha advertido. Você poderá desencarnar por excesso de trabalho, se não souber botar o pé no freio. E Kardec não botou o pé no freio. Então, foram de 1855 a 1869, apenas 14 anos dedicados à doutrina espírita. Esse apenas fez com que aparecesse todos esses livros, todas essas obras que ele deixou, toda essa realização para nós hoje espíritas brasileiros, devemos muito a ele. 14 anos foi o necessário para ele construir essa obra. 14, 15 anos foi necessário para que Bezerra de Menezes também montasse o seu trabalho no campo da doutrina espírita. 14, 15 anos foi o tempo que Eurípides Barçanufo também se dedicou à doutrina espírita. Nós é que precisamos de 30, 40, 50 anos e, mesmo assim, não garantimos nada em relação ao trabalho pela nossa doutrina. Então, nós temos que agradecer muito a esse homem que desencarna com 65 anos de idade. Jovem. Afinal, Juarez, eu tenho 65 anos. Eu me sinto jovem. Ele realmente tinha muito a contribuir, mas tudo está dentro do planejamento espiritual. Ele foi no tempo certo, no tempo de Deus, deixando aqui um material que até hoje a gente ainda procura estudar, aprender. Como exemplo, a Revista Espírita, 12 volumes, que ainda é um desconhecido para o espírita, de toda a ordem. Mas esses grandes missionários é assim mesmo. Kardec levou 14 anos, Jesus 3 anos, bastou. Paulo também apanhou lá nesses últimos 15 anos da vida dele, também apanhou lá um pouquinho, mas foi necessário para ele, né? A gente que está muito ruimzinho mesmo, né? A gente precisa dos 40 anos aí para aprender alguma coisa, mas fica aí o recado do nosso companheiro, para que a gente possa continuar estudando, trabalhando e divulgando a doutrina, porque se Kardec, que era um grande divulgador, tivesse nas mãos o que temos hoje em matéria de redes sociais, de internet, de telefonia, meu Deus, o que ele poderia fazer a favor da doutrina espírita? Por isso que a nossa missão hoje é dar continuidade à divulgação da doutrina dentro da pureza doutrinária, nunca fugindo de Kardec, sempre se baseando, né, nas obras kardecianas para que a gente possa ir mais à frente. E é em função disso, Juarez, que eu vou pedir permissão a você e aos nossos telespectadores que, nesse mês de outubro, o 20º CEU aqui de Teresópolis vai promover, entre o dia 7 e 13 de outubro, a Semana Espírita de Teresópolis. Então, nós estamos convidando a todos vocês aqui da TV para que possam, onde vocês estejam, né? São José, Petrópolis, Teresópolis, que estejam na Casa de Portugal. A Casa de Portugal vai receber os espíritas daqui da Serra entre o dia 7 e 13 de outubro, às 20 horas. Só domingo que vai ser às 10 horas da manhã. Mas de segunda a sábado, a Casa de Portugal vai receber todos nós para um banquete à luz da doutrina espírita com os companheiros da Rádio Rio de Janeiro, que virão, cada dia vai ser um âncora da Rádio Rio de Janeiro, um apresentador de um programa da rádio, que vai conversar sobre doutrina espírita conosco. Então, está feito muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Estamos aguardando aí vocês. De 7 a 13, na Casa de Portugal, aqui em Teresópolis. Muito bom. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Obrigado pela oportunidade, Juarez. Nós que agradecemos, meu amigo. Nossa gratidão mais uma vez aí por ter atendido o nosso convite, aceito. Foi muito prazeroso. E eu peço permissão, então, para a gente fazer a prece de encerramento em homenagem a esse grande professor, a esse grande ícone da doutrina espírita, um espírito que nós ainda temos dificuldade de conhecer,
Mas eu lembro que eu falei que ia deixar uma mensagem final? Lembra? É isso mesmo, é isso aí. Ele perguntou, antes da precezinha, só um minutinho só. Antes da precezinha, ele perguntou a Zéfiro: eu vou poder conhecer esse companheiro que está me ajudando na codificação? Eu reconhecê-lo-ei depois da minha morte no mundo dos espíritos? E Zéfiro falou assim: não, sobre isso não vai ter dúvida. Será ele quem vai te receber. E aí, Roque Jacinto, naquele livro Kardec na Intimidade, no último capítulo, ele diz assim, Kardec, após se sentir liberto do corpo físico, assim que ele desencarnou, diz aqui no texto do nosso querido Roque Jacinto, Kardec sentia-se mergulhado em leve sono. Sacudiu a cabeça como quem espanta o torpor e, abrindo os olhos, se viu já em pé, envergando a roupagem de pescador. Apercebe-se em outras paragens. À sua frente está Cafarnaum, de seu coração à beira do lago radioso, repintado de uma claridade de arco-íris. Divisa uma singela casa, deixando-se atrair. Aproxima-se dela. Vêm a seu encontro outros apóstolos dos primeiros tempos das lides evangélicas. E ele os abraça e reconhece cada um. André, João, Tiago, e Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Madalena e as crianças. Todos vêm a seu encontro com flores a forrar-lhe os caminhos de seus pés descalços. A saudação é celestial, mas onde estará o mestre? Estancando a porta da casa que tão bem conhecia, seu coração hesita em seus pensamentos e no interior da casa resplandece. Entre as luzes transparece a cruz. Vem, apóstolo de meu pai, diz o Senhor numa garoa de estrelas. Recebo-te no porto de chegada. Recebo-te onde outrora tínhamos o teu tesouro, porque aqui iniciamos o primeiro culto do Evangelho no lar. E aqui repousarás das fadigas de tua missão e enxugarás todas as lágrimas que derramastes na obra do Consolador que te confiei. Deste-me a tua vida, diz-lhe o mestre, e dar-te-ei o meu eterno amor. Então Jesus estava lá recebendo o nosso querido Kardec. E é nessa passagem sublime onde as reflexões ficam a critério de cada um, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Jesus por ter trazido bem pertinho de nós esse espírito de grande envergadura moral, que em nenhum momento fraquejou na sua missão de trazer até nós a oportunidade de rever o Evangelho do Mestre Jesus, sem nenhuma censura, sem nenhuma mutilação. A terceira revelação se faz presente, não por causa de Kardec, mas porque ele deu condições para que os espíritos amigos chegassem até nós, comprovando o convite de Jesus de mais de 2000 anos atrás, quando tudo seria explicado e o véu seria levantado, o véu da verdade. Graças. Obrigado por tudo isso, Jesus, por ter nos dado esse espírito maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus.